Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Heraldo, trazendo para você mais uma reflexão do alto. E hoje num ambiente muito gostoso, aqui é o pátio do Seminário Presbiteriano do Norte. Tem algumas crianças brincando, algumas pessoas, alguns colegas pastores circulando. Mas foi num ambiente como esse, verde, que me deu um start, me deu um insight, me fez lembrar aquele texto de João capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, quando Jesus, num ambiente provavelmente parecido com esse, porque o texto diz que havia muita relva naquele lugar, Jesus sobe ao monte para ensinar, uma multidão vem até ele, desejosa de ser abençoada, de ouvir falar sobre Deus e ver os seus problemas resolvidos. Então Jesus chega para um dos seus discípulos e diz assim: nós compraremos comida para esse povo? E penso que aquela pergunta foi terrorismo, foi terrível para aquele discípulo que disse: Senhor, não temos onde comprar, não temos dinheiro, nem 200 dinheiros seriam suficientes para alimentar essa multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas aí, no meio dessa conversa, um outro discípulo chamado André, procurado por um rapaz, que a Bíblia não diz o seu nome, não diz o seu paradeiro, não diz quem ele era, mas diz que ele tinha um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Você sabe, você conhece a história, e ele oferece. O que eu acho interessante nesse texto é que havia uma diferença muito grande entre André e aquele jovem. André conhecia Jesus. Os discípulos sabiam que Jesus era capaz. Os discípulos já tinham visto muitos milagres. Eles já vinham caminhando com Jesus. Aquele jovem provavelmente não sabia tanto quanto, não sabia quase nada sobre Jesus. Ambos viram a mesma cena, muitos homens, muitas pessoas famintas. Eles sabiam fazer a contabilidade, ambos sabiam. Aquele rapaz não era ingênuo. Ele tinha talvez a mesma percepção que André tinha, que aqueles pães e peixes seriam sozinhos insuficientes para aquela multidão. Mas há uma diferença de atitude. Porque André prontamente diz: o que é isso para tantos? Bem intencionado, que rapaz interessante, que generosidade, mas o que é isso? Não muda, não resolve. E aí tem aquele rapaz que, mesmo tendo a mesma visão e talvez muito menos conhecimento que André tinha acerca de Jesus, ele entrega o seu melhor, ele entrega tudo o que tinha, ele compartilha do seu lanche. Eu creio, queridos, que hoje o nosso maior problema que nós estamos vivendo é que as pessoas, apesar de conhecerem mais, terem mais conhecimento acerca de Deus e de Jesus, porque vivemos num mundo com muitas facilidades, parece que as pessoas dependem menos dele. Sabem muito, mas vivem pouca fé. Leem muito ou ouvem muito, mas não se arriscam. Não estão acostumadas ao sobrenatural de Deus. Aquele rapaz não se deixou se desestimular. Ele não se deixou vencer pela sua mentalidade de que aquela quantidade de comida que ele tinha seria insuficiente para aquela multidão. Ele simplesmente deu. Ele simplesmente confiou. Ele simplesmente disse: aqui é a minha participação, o que eu posso dar é isso, está nas mãos do Senhor. Eu tenho visto muitas obras de Deus paradas, não porque Deus não possa fazê-las avançar e prosperar, mas porque muitos crentes têm se omitido de participar, muitos servos de Deus têm se omitido de dar a sua contribuição por falta de fé, por achar que é pouco, se justificam de que o que eu sozinho poderia fazer, uma andorinha só, e aí não se envolvem, não fazem a sua parte. Jesus poderia fazer descer pão do céu, Jesus poderia suscitar comida da terra, mas o milagre dele, ele fez questão de usar a ação de um jovem que, apesar de pequena, não acreditava na potencialidade da sua ação, mas talvez na mão daquele a quem a ação foi feita. Nós precisamos crer mais no milagre de Deus. Nós precisamos confiar mais na providência do Senhor. Nós precisamos parar de nos preocupar com a parte de Deus, o milagre de Deus, a multiplicação de Deus. Qual é a minha parte? É participar, é dar os meus 5 pães e 2 peixes. Eu não posso perder o privilégio de investir, de contribuir, de fazer alguma coisa, ainda que pequena aos meus olhos, mas é o que se espera de mim. O autor de Eclesiastes dirá: tudo quanto vier à tua mão para o fazer, faz conforme as tuas forças. Não que a sua força seja capaz de resolver, mas a sua força nas mãos de Deus tem um poder, um potencial, uma capacidade que certamente você desconhece. Não se prive de participar da obra de Deus. Não perca a oportunidade de ver o milagre de Deus usando o seu pouco
Ainda que quantitativamente, racionalmente, você não consiga resolver muitos problemas sozinhos, faça a sua parte, dê a sua contribuição, dê os seus 5 pães e 2 peixinhos, deixe Jesus fazer o resto. Não faça como André, que tinha tanto conhecimento, mas duvidou do milagre de Jesus. Eu espero que essa palavra possa abençoar o seu coração e Deus possa usar grandemente a sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima.